aí, pessoal, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso. Abre las cameritas. Hello, how are you? Bem-vindas, bem-vindas. Hoje é bilíngue Tamo aqui. Trilingue. Espanhol, português e... Português e Portugal também. Nossa. Isso, É que ela falou las Cameritas. cameritas, eu falei hello. Enfim. E assim vamos seguir. E hoje, polêmica. polêmica. A gente tá muito poleminquinhas, né? O que a gente pensa que a gente é? Quem a gente pensa que a gente é? Porque a gente começou a gente é Sônia Abrão. Léo laços Dias. de família. Casos de família, aliás. A gente achou... Quando a gente começou o Pod Nosso, há quantos anos atrás? Parece que foi muito. Um ano e 10, meio. 10, 12 anos atrás, a gente falou o quê? Que a gente não ia Não entrar ia em fazer polêmica, polêmica. não ia ficar em cima de coisa que, né, que as pessoas falam. Mas a gente tá aqui pra falar do quê? Yasmin e Rodriguinho BBB. O que foi que aconteceu? Até lá, até sair esse episódio, acho que já vai ter várias Não, já vai, mas porque já assim, a gente é aconteceu. polêmica atrasada, porque também não é pra ficar no fervo, entendeu? A gente dá um espaço e aí a gente deixa fala o que a gente quer falar, entendeu? Pra ter aquele momento, não É pegar muito a onda, hater, né? É, É muito complicado. Então a gente também dá um. A gente é uma quê? Polêmicas sábias. A gente vai falar, mas. Porque o nosso único objetivo é não ter hater. Exato. A gente não quer ser cancelada Gente, e a vai gente falar não num quer assunto que críticas. pode ter vários desdobramentos, né? Tá acontecendo aí o programa. A Sim, gente pode dar problema, né? pode dar problema. Mas não vai dar, não, porque a Mas gente é vamos bíblica. explicar quem é Yasmin e Rodriguinho, Vamos, que a gente claro, a imagina gente que vai o entrar no pessoal assunto. aqui, a grande parte, não Sim, sei vamos, se sabe. nós vamos entrar no assunto. Mas o assunto de hoje, né, a ênfase do assunto de hoje, não tem a ver com o BBB, não tem a ver com essas pessoas, mas tem a ver com algo que é muito potencializado nas redes sociais, principalmente, talvez não tanto pessoalmente, nas relações É porque as pessoalmente. pessoas não falam, né? Não falam, né? E isso acaba acontecendo mais nas redes sociais. Estamos falando sobre padrão estético, certo? Comparações, o que é o, entre aspas, certo ser, o que não é. Como tem que ser o corpo da mulher. O corpo, o que a gente tem que buscar da mulher, enfim, do homem e assim por diante. Nós vamos falar sobre este tema em cima de, né, não sei que dia que tá saindo esse programa, mas há um tempo atrás, né, lá no programa do Big Brother, existiu uma fala, uma conversa entre alguns meninos em um dos quartos e que se levantou, né, a figura da Yasmin, Na verdade, que é... assim, eles estão falando das mulheres em si, né? E mas aí, perguntaram dela especificamente, né? E especificamente dela. Porque É Yasmin aquela conversa... Brunet. Eu acho o BBB tem esse aspecto interessante, porque é um experimento humano, né? Aquilo ali é uma Ratinhos de selvageria. laboratório. Bota todos uns pecador pra dentro, fecha as portas, bota a câmera e a gente fica assistindo, né? A gente quem assiste, né, no caso. E aí, o que acontece ali? É uma conversa bem corriqueira. Talvez para pessoas que não são cristãs. Exato. Entende? E Pode aí, acontecer em qualquer roda. E que a gente se escandaliza porque O a gente que tá eles num falaram? padrão que de eles olhar pra falaram? fora. Eles começaram a falar que ela tava gorda, que ela tava Não, velha. primeiro perguntaram, né? O que vocês acham do corpo corpo da da- Yasmin Brunet? Primeiro que assim, isso é terrivelmente, né? Até uma das coisas, eu até discuti isso em casa. Discuti não, troquei uma ideia com o Lipão, né? E eu falei assim, nossa, isso é baixo, né? É muito baixo. É uma coisa mas tem assim, muitas aí pessoas que até fazem Lipão isso. falou assim, né? Na verdade, é você olhar pra alguém como um objeto mesmo. Ah, e esse espelho? O que vocês acham desse espelho? Ah, e essa câmera? O que vocês acham? O corpo da Yasmin, o que vocês acham? Como se fosse um pedaço de carne, um pedaço de qualquer coisa, né? Então, assim, tudo começou com essa pergunta, né? Aí ele falou, eu não gosto de loira, não sei o quê. E foram, e hahaha, e muito engraçado. Ah, mas aí que chegou a polêmica, né? Que ele falou, falou eu que ela- acho estranho o corpo dela. Aí ele comentou, né? Claro, porque ela está velha, né? Ele falou da idade Gente, mas dela. ela tem quantos anos? 35. 35. Gente, Ela só não que é assim, novinha, ó, né? Gente, eu não sabia. Não, eu pra achei que ela tinha começar, 20 que ela tem anos. cara de 35. Ela é né? maravilhosa, né? Mas o que é, né? A pessoa... Isso denota outros problemas, né? Ele Porque tem a pessoa- quantos anos, gente? Como que é o corpo eu dele? quero Só que- pra eu saber. gostaria que a produção botasse a foto do Rodriguinho aqui. É porque foi o Rodriguinho que falou. Rodriguinho dos Travessos, lembram, gente? Então ele tá lá no Pra programa e foi ele que ficou Ô, lá Rodriguinho, instigando. sorria que eu estou te filmando, Rodriguinho. É.
Mas assim, e eles comentam, é muita baixeza, assim, a forma… É, e aí muita eu fiquei risada, pensando, gente, e fala do corpo, e daí não sei o quê, da bunda, porque a bunda é assim, Levando porque… em conta o que eles não falam quando não estão filmando, porque eles sabem que eles têm que agradar o experimento Brasil. humano, porque assim, ó, pensa, isso que é a Experimento parte humano. que a gente É fica… muito estranho, né? Que, gente, assim, ó… Perde um pouco a noção. O que as pessoas… Isso denota muito o coração É das tão pessoas. normalizado. Exatamente, que as pessoas não percebem o absurdo que é tudo isso. E a pessoa tá sendo filmada. Ela esqueceu desse detalhe. E os outros não, ninguém se Também é um posiciona. detalhe, né? detalhezinho, Também é né? só um detalhe, né? Não, e aí os outros… Teve acho que teve 2 que se incomodaram, mas também não se posicionou. Ninguém se posicionou, não. Ali foi… O que também é uma outra questão quando acontecem conversas e que a gente não se posiciona. Então, acho que daí tem vários desdobramentos, assim. Mas aí eu acho que isso abriu uma discussão, que foi o que deu na internet, no Twitter, principalmente. Eu tô lá, né? Daí eu sei das polêmicas. E daí, no domingo, veio também uma outra situação que trouxeram essa conversa lá no Fantástico. E apareceu a Paola de Oliveira contando das situações que ela passa. Porque o que acontece? A Paola de Oliveira, ela não é uma mulher padrão TV, que é aquele bem magrinho, né? Ela é uma mulher mais coxuda, ela é um pouquinho maior, assim. Ela é linda, né? Apesar de ser maravilhosa, linda, não tem nem comentários da Paola de Oliveira, né? Mas as pessoas são tão doentes que ela diz que ela sofre muito hater, assim. Como que pode, né? Gente, Gente, aparece… mas em contrapartida tem a Bruna Marquezine e a Sasha, né? Não sei se vocês veem os comentários da Bruna, aconteceu isso antes, mas aí acho que ela se posicionou bastante. E daí deu uma parada. E aí deu uma parada. Eu acho que foi uma das primeiras pessoas que eu vi famosa, assim, se posicionando, assim, nesse sentido. E agora a Sasha estão caindo matando, eu vejo, assim, que estão muito magras, que é muito seca, que… Mas assim, eu acho Nunca tá bom, né? Nunca tá bom. Eu acho que é isso que é a grande questão. barriga da Virgínia, vocês viram a polêmica porque da é barriga muito da… musculosa. Não, e porque o umbigo dela é feio. Ah, mas esse do umbigo é antigo, assim, né? É, também Mas- estão falando mas sim. bastante, né? Nós temos também o cílio da Larissa. que O meu também já passou. cílio, mas… São nossos padrões, né? Ah, É a sim. barriga da Larissa, o cílio da Larissa. Coitado, eu não… Mas assim, eu acho que a grande questão é o olhar dos outros sobre o próximo, né? A maneira como eu me coloco na relação. E a expectativa que as pessoas têm sem olhar pra si, né? ver… O que tu tem a ver? Exatamente. É tipo, velho, desliga a tua internet. Só isso. Faz isso pra tua vida. Eu acho O que é que Rodriguinho tem a ver com a bunda… com a bunda da Yasmin? Gente, Eu acho é um que- Will, negócio… tu tem o teu corte, amigo. Cara, é um absurdo, assim, porque assim, né? Tem várias coisas que envolvem, como, por exemplo, o fato de você ficar falando de pessoas na internet, ou pessoas que você conhece, ou, enfim, a gente já falou sobre esse assunto, né? Que é sobre a fofoca e tal. Até falamos dos cílios, né? Por exemplo, esse negócio dos cílios aí, pra quem não sabe, né? Uma vez eu botei uns cílios, claro, deu uma exagerada, né? Não, eu também não gostava, assim, muito. No final, assim, já tava meio cansado, porque ele era aquele mais grosso Não e tal. interessa, se tu Tá, gostasse, exato. o teu cílio é teu. Exato, eu paguei. Tava na moda. E aí a menina foi compartilhar, sabe quando você pega assim os stories, em vez de você mandar, você manda pra pessoa, mas aí você comenta embaixo, em vez de você comentar lá para a pessoa no direct dela, ela comentou: meu Deus, essa guria parece um bicho, essa guria não tem noção, uma coisa assim, tá? A pessoa falando de mim. E ela me seguia, e tem várias conversas com ela, dela sendo muito querida comigo. Lari, que linda, maravilhosa e tal, várias conversas. E essa lá escorregou na maionese, né? E aí eu tive uma oportunidade, claro, com toda a decência, elegância, fiz um texto enorme, coitadinha, que eu fiquei imaginando assim, na cena. Em nenhum momento ofendi, em nenhum momento nada. Mas eu falei exatamente isso. O que é que você tem a ver com a minha vida? Com as minhas decisões, as minhas escolhas, o que eu vou vestir, sei lá, enfim, né? Vestir, acho que no caso, o meu corpo, a minha escolha de botar uns cílios. Então, acho que esse é um ponto, mas eu acho que é importante e é relevante nisso tudo. Mas falando sobre padrão estético, né? A situação ali. E ali, por exemplo, tá acontecendo outras coisas, que também tá saindo um monte sobre esse caso ainda, que tá postergando, né? Que é a compulsão alimentar dela, que ela tem que comer, porque ela tem que ir pra academia. Ele fica o tempo inteiro falando que ela tem que… Ele tá incomodado com o corpo dela. Não, eu não sei se ele não tem espelho, né? Porque o cidadão é feio pra caramba. Mas, Letícia, assim, o que tu tem a ver com a beleza do Rodriguinho? O que tu tá falando do outro? É feio, tadinho. Eu não sei em que mundo que ele está se achando que ele Tem direito. autoridade.
Ai, gente, eu fico revoltada. Na vontade de cada comentário, né? Ir ali no perfil da pessoa, quando tá criticando alguém na rede social, ir ali no perfil, dar uma Gente, analisada. mas eu já vi várias influencers, assim, tipo assim, a pessoa ir falar. Inclusive, agora teve uma pessoa que morreu porque foi fazer uma lipo no joelho e acabou Sim, morrendo. é do Celso Portiolli. Quem do A Celso? dançarina do Celso Ai, Portiolli. não sabia dessa Sim. vida dela. Mas ela morreu porque. Faz um tempo já, né? E as pessoas. E aí eu até vi uma pessoa dessas famosas, não sei o que, falando, gente, quando eu falo pra vocês que é insuportável as pessoas falando porque o joelho dela tem essa gordurinha. Nem tinha percebido. As pessoas fazem horrores. Por isso que as pessoas começam a ficar doidas, querem fazer cirurgia, porque a gente ouve o tempo inteiro e tu começa a ficar doente com aquilo, né? E aí eu já vi pessoas. É só não postar a foto com o corpo inteiro aparecendo, que daí Também, vão falar né? mesmo. Mas assim, Não, de mas qualquer aí, forma, não gente, o tem condições. joelho. A pessoa encrencar com o joelho do outro, mas vai cuidar do mas joelho. é que também existe uma... Quando tá falando de corpo, assim, tipo... Uma Aí é um outro superexposição. episódio que a gente já fez, É, né? Às vezes é. tem uma... Uma superexposição, né? E um pedido até de opinião sobre o seu corpo, um exagero. Enfim, né? é uma doença, né, sistêmica. Mas, assim, o grau que as pessoas vão chegando, querendo comentar e falar, e aí eu já vejo influencers pegando foto, eu já vi, da pessoa. Olha a pessoa que tá falando tal coisa e bota, né? Sacanagem. Meu. Enfim. É porque a pessoa já perde. Aí vira as uma estribeiras. bola de neve, né? Uma baixaria, já perde as estribeiras. Não que isso seja certo, mas às vezes é pra ver como a pessoa tá numa posição que ela também não tá tendo uma visão correta de si, entendeu? Que posição que tu acha que tu tá acima dos outros pra fazer um julgamento? É muito pesado isso. E eu acho que as redes sociais amplificam algo que as pessoas já fazem na sua vida social. Isso não é uma coisa que agora a gente consegue saber, consegue ver uma fofoca e tal. Mas isso as pessoas já fazem, de determinar sobre como o outro tá feio, como o outro não sei o quê, como o Beltrano não sei o que lá. Eu acho que isso de alguma forma vai gerando na gente uma ansiedade de querer corresponder a um padrão, né? Exato. Vocês já se sentiram assim? Ah, com certeza. Até engraçado que esses tempos eu tava conversando com uma pessoa, que eu não vou falar o nome, quem é, mas que, assim, trabalha com influencers dela, tava me falando, porque assim, ó, tu tem que entender o seguinte, tu precisa ser uma pessoa que as pessoas desejam ser. Meu, aquilo ali, assim, ó, essa me rachando no meio. As pessoas têm que olhar pra ti e ver assim, ó, querem ser a tua família, elas querem ter a roupa que tu tem, porque isso que vai gerando engajamento, porque as pessoas Uma pessoa que começam... te falou isso? Sabe, né, quem é? Não sabe? Que precisa gerar esse desejo. E eu acho que isso vai entrando na cultura das pessoas, de que elas precisam gerar um desejo do outro e, ao mesmo tempo, estimula a inveja, né? Só que qual é a consequência? Se eu desejo o que você tem, eu tomo posse do que você tem, eu me acho no direito de falar porque você é minha. Perfeito. É uma coisa que vai... Eu desejo. vim de um contexto, assim, que eu estudei numa escola de dança bem rígida, assim, né? Com padrão russo. E tinha avaliação física com muita frequência. Eles mediam a nossa massa de gordura, tudo. E a gente tinha que estar dentro de um padrão. E a gente era avaliado entre vermelho, amarelo ou vermelho. É uma profissão, né? Era uma vida de atleta, né? Mas, às vezes, as pessoas levam... E eu entendo a necessidade, né? Enfim, porque, enfim, a gente trabalhava com dança, com peso, com jogar pra cima, e espetáculo, e demandas e tudo mais. Então, eu entendo totalmente, apesar de que, em alguns casos, existem exageros, dependendo, né, de quem tá conduzindo aquilo. Mas eu vi muitos colegas meus adoecendo e sofrendo muito, assim, sabe? E desenvolvendo transtornos de compulsão alimentar, anorexia, bulimia, né? Então, pra mim, esse é um assunto delicado, porque eu vivi algo muito próximo, né? E eu perguntei pra você se vocês já sentiram, porque eu tenho sentido um pouco disso, sabia? Não em uma grande escala, não é uma coisa que me afeta a ponto de, sei lá, me fazer chorar e me deixar muito mal. Mas eu nunca tive problema em engordar. Eu tenho... Meus problemas sempre foi relacionado a estar muito magra. E eu tô nesse momento muito magra. Muito mais do que eu era. Eu era bem mais encorpada, eu tinha bem mais coxa, mais corpo, Carninha. né? E eu tô muito magra. Eu nunca estive, acho que, tão magra, sabe? Até quando eu tava no Bolshoi, eu era bem mais encorpada. E, obviamente, eu fiquei preocupada. É que também você veio da gestação, amamentação. Amamentação, voltou né? à rotina. Eu fiquei preocupada, fui no médico, a minha médica falou, olha, você não tem nenhum problema, você só tinha um pouquinho de falta de vitamina D, então tive que repor. Desde que a Aninha começou a introdução alimentar, eu como muito menos, porque eu tive muito problema com a Aninha para comer no início, então eu ficava muito concentrada em dar comida para ela, quando eu vi meu prato já estava frio, então
Enfim, Acaba perdendo demandas. prazer, assim. né? E eu tenho tendência a emagrecer. Tem gente que tem tendência a engordar, né? A minha tendência é essa. E eu me olho no espelho hoje e é até estranho falar isso. Acho que eu nunca nem me emocionei falando disso nesse sentido, assim, de me sensibilizar. Mas as pessoas acham que, pra quem é magra, é uma grande besteira. Tipo, Sim, cala a sim. boca, Perfeito. sabe? É só... a gente queria estar com o teu corpo, a gente queria perder aquilo. Porque a grande maioria Das tem a pessoas tendência têm de engordar. É a tua dor. Exato, Só que pra mim, eu me olho hoje no espelho e eu hoje tô muito triste com isso. É uma coisa que me entristece, sabe? Uhum. O Geise levanta muito a minha bola. Eu não sei se ele não vê, se ele não enxerga, mas pra ele, tipo, ele é satisfeito, ele não se incomoda com isso. Mas eu tô fazendo o que eu posso, só que eu ouço muitos comentários, sabe? E isso me entristece. E aí, o que E acontece... às vezes não é por mal, eu entendo os É comentários. que aí que tá. Pra uma pessoa gorda, a pessoa, eu não vou falar pra não constranger, mas pra uma pessoa magra, todo mundo acha que pode falar. E acha até que é um elogio. Né? Mas Entendeu? não é pra quem tá do lado de cá, né? E às vezes as pessoas não falam por mal. Eu já falei pra muitas pessoas também, como tu tá magra. Eu lembro de eu falando assim, até de gordo eu falo assim, deu uma engordada, né? Se eu tenho uma liberdade maior, tipo, Jesus amado. não é uma coisa às vezes por mal, mas às vezes a gente recebe, mexe com as nossas inseguranças, mexe com a nossa autoestima, né? Muito Então, legal. Eu lembrei, sabe do quê? Daquela série This Is Us. Quando a Kate vai pra um grupo de apoio, que tem aquela menina bem magra. que tem uma menina bem magra. Que no e caso virou amiga depois dela. mas né? elas são revoltadas com ela, né? Ela tem um filho com... Com depois o irmão lá dela. Mas elas ficam revoltados com ela, assim. Eu me lembro de uma cena, assim, dela falando... Porque havia um sofrimento ali também. Não é porque a pessoa... Tem a ver com padrão, não tem a ver com peso, né? E eu acho que muito legal tu falar isso, porque é uma outra ponta, né? Ao mesmo tempo que eu sou acima do peso, tu é abaixo, e podem existir sofrimentos dos dois lados, né? Das pessoas. Mas as pessoas têm uma expectativa, assim, de que a gente, como líder, como alguém que vai influenciar, as pessoas são mais respeitadas se elas estão dentro de um padrão. Se elas têm uma roupa bonita, se elas têm... Gente, quantas pessoas se endividam para manter uma aparência de uma coisa? Posso ter falar uma status? coisa? Como é ruim você ser visto, ser olhado por alguém que tu sente que a pessoa ela tá te olhando com um olhar de superioridade e ela tá desdenhando ou... Sabe assim, como é ruim estar nessa posição e sentir isso do olhar do outro. Geralmente, quem tem essa capacidade de fazer isso com os outros... Eu lembro muito daquele texto, né, de Filipenses. Considerem os outros superiores. E quem considera os outros superiores consegue ver beleza. Claro que às vezes existe questão de doença, né? Às vezes a pessoa tem que se cuidar de ambos os lados. Por exemplo, no meu caso, eu, né, tô fazendo o que eu posso para melhorar, enfim, né, vice-versa, mas às vezes as pessoas elas têm um olhar de tanta superioridade sobre si mesma que elas olham para os outros assim, tipo, sempre olha para o outro na perspectiva do é ruim, é feia, não sabe o que tá falando, é incompetente. Mas será que não é uma visão muito acima, uma avaliação muito superior de ti mesmo? Quem você tá pensando que você é, né? E a gente sente esses olhares, né? E é muito ruim estar do lado de cá, mas também, quantas vezes talvez a gente tá do lado de lá, olhando para as pessoas dessa forma? Eu acho que é sempre essa tentativa, né? De entrar dentro de um padrão. Tanto das pessoas, de se cobrarem de estarem em um padrão. Então, para isso, cometem loucuras. Né? Por exemplo, ali falou do endividamento, né? Para roupas, viagens. Para estar dentro deste padrão, que o padrão é o quê? Todo mundo faz isso, então eu tenho que fazer isso, né? Mas também, por exemplo, e tem o outro lado, né? Então, pessoas que colocam outras pessoas... Você mesma não tá no padrão, né? Mas aí todo mundo tem que estar, porque todo mundo tá errado, né? Então, você começa a pressionar uma pessoa que, na sua concepção, é muito distante de você. Então, você faz um comentário lá no Instagram dela, né? Então, porque é uma pessoa famosa do Instagram, é um objeto, eu posso falar o que eu quero. Então, você despacha, você vomita as suas opiniões para tentar colocar a pessoa naquele padrão, né? Então, como isso é prejudicial e quanto isso pode destruir alguém, em vários sentidos. E aqui a gente está falando um padrão estético, mas, por exemplo, né, eu vou falar da minha posição, né? Eu não sou o padrão esposa de pastor. Não sou.
Eu olho pra Val Gonçalves, eu acho ela maravilhosa. A gente falou no outro episódio da Kelly Subirá, eu acho que elas têm uma personalidade, elas são calmas, elas são mulheres, assim, até a voz delas são mais doce. Sabe, eu vejo várias mulheres, assim, que eu posso apontar, que eu tenho muita, assim, eu tenho como referência, são mulheres maravilhosas que estão nessa mesma posição, digamos assim, em que talvez eu possa colocar um do lado do outro para comparar, né? E me colocar no sentido de comparar com elas, né? E eu percebo isso, assim, percebi em vários momentos o quanto isso foi destrutivo para mim, o quanto eu tive que descobrir um espaço novo. Por quê? Porque por muito tempo, no início eu pensei, eu preciso ser eu. Isso não deu certo, né? Porque ser eu infligia aí os estereótipos já construídos, né? E eu lembro que por bastante tempo, assim, foi anos mesmo, antes da pandemia, ali um pouco antes da pandemia, para mim foi... Eu perdi a graça de ser uma família pastoral, sabe? Eu perdi a graça de estar nessa posição. Então, eu tentei fugir de todas as formas. Eu não queria mais pregar, eu não queria mais me expor, eu não queria mais o meu Instagram, eu não queria... Por quê? Porque eu não ia conseguir ser o que as pessoas esperavam, e isso era, de fato, assim, esperado mesmo, né? Lara, eu queria falar contigo, acho, não sei, eu não confio na forma como você fala, porque parece que você é isso, parece que é aquilo. Então, as coisas, elas chegavam de forma concretas mesmo, não era eu acho que... As pessoas comentavam, né? Chegavam, aí o outro chegava, nossa, sabe o que falaram? Que lá na onda não dá, porque a esposa passou, parece uma louca. Esse tipo de comentários que foram sendo construídos. Então eu percebi, eu não posso ser eu preciso ser outra coisa, né? E aí eu teve um caso bem específico, eu não sei se vocês... Acho que eu já até contei aqui também, de cachorro grande, né? No meio gospel, assim, de várias mulheres que são muito conhecidas e relevantes na internet, assim, muito mesmo. No meio cristão, assim, esposas de pastores e tal. E eu não faço parte, né, de vários desses núcleos, assim, por N motivos. Tem respeito e tudo, mas enfim. E especificamente uma pessoa que é daquele meio e que também é minha amiga, chegou e veio conversar e falou assim, você não sabe o que aconteceu? Acho que eu já contei aqui, né? Eu defendi você, teve uma conferência de mulheres lá e teve os bastidores. Eu precisei defender você porque o teu nome foi pauta. Eu disse, sabe aquele momento que eu pergunto... Aquela curiosidade, mas o medo de ouvir. Eu pergunto... É uma mescla. Eu pergunto e sei que vai machucar. Ou eu deixo quieto. E eu estava em crise na época, com a minha identidade, com a forma como eu me posicionaria, com o chamar de Deus para mim, os sonhos que eu tinha nessa área. E eu falei, verdade, sério, o que aconteceu, né? Daí ela falou assim, nossa... Começaram a falar um monte de coisa e tal, que especificamente, assim, o que ela falou assim, que mais falaram foi que como que pode Deus dar influência para alguém que de fato desperdiça falando de coisas vulneráveis, abrindo por causa da bipolaridade, né? Porque eu estava falando bastante sobre isso. Porque coloca em xeque como se ser do ministério era, de fato, algo penoso e que fosse adoecer todo mundo emocionalmente. E era isso que eu estava transmitindo, sendo vulnerável, falando sobre isso, postando textos e falando sobre a doença emocional e tal, que isso não é para esposas de pastores, que elas, inclusive, ela estava falando, né? Que já passaram por várias coisas, mas foram tratadas e ninguém precisa saber porque isso é coisas que se trata no bastidor, porque todo mundo tem que olhar para o ministério como... Enfim, tá? Essa era a pauta, assim. E na época eu achei que eu tava arrasando, sabe? Pensando assim, poxa, Deus eu encontrei um espaço de ser usada numa área que as pessoas não falam. E eu ganhei um balde... Estava arrasando. Eu ganhei um balde de água gelada. Então, assim, pra mim, aquilo ali... Eu nunca vou me esquecer dessa conversa na casa dessa pessoa que me falou. Eu nunca fui atrás, eu não tenho raiva das pessoas. Inclusive, depois me encontrei com elas. Fez a egípcia. Fiz a egípcia, né? Sei de tudo, mas é uma coisa muito louca, assim. Mas o que eu quero dizer? Foi estabelecido um estereótipo e um padrão pra tudo, gente. Não é só pra corpo. É pra esposa do pastor tem que ser assim. Pra ser mulher tem que ser assim. Ou estético, ou a fala. Pra ser... Tudo, absolutamente tudo, existe um padrão. E que doença essa quando a gente entra nisso e absorve isso como verdade? O que pode acontecer? Gente, eu estava à beira de, mandar pastar
e sei lá, procurar um emprego e destruir talvez tudo aquilo que podia acontecer, né? Foi milagre de Deus, Deus reconstruiu e hoje eu sou muito firmada e não gostou. É isso aí, vamos pra frente, não precisa fazer parte da Onda Doce, se não gosta de mim, sei lá, se não quer, enfim, sou eu fui chamada para estar nesse lugar junto com meu marido. Então, é óbvio, não estou falando sobre pecados, não estou falando sobre decência, né? Sobre A gente já formas. falando sobre a diversidade do Exato. próprio Deus. As pessoas não Claro. são iguais. As pessoas vão ter Graças uma baixa, a vai ter Deus. uma gorda, vai ter uma mais peituda, vai ter uma menos, vai ter um Uma sem que fala bunda, alto, uma que fala baixo. vai ter cabelo cacheado, vai ter cabelo liso, vai ter pra Vai ter todo tipo e progressiva. gosto. Hã? Progressiva, né? Progressiva. Progressista, galera. Tem também. Tem Vai ter também. PT, vai ter Tem Bolsonaro. gente que não gosta de depilar, enfim, né? Tem pra Nossa. tudo. Nessas aí, eu acho que talvez tenha que dar uma repensada. Não, mas tem quem goste, né? Então, enfim. Quem? Tem. Não, eu acho que tem questões que são também de higiene, né? Sei lá, deixa. Não, amiga, tem pessoas Mas que aleatório. Por que o homem não precisa depilar e a mulher precisa? Precisa Nossa! também, eu acho também, né? Será? Tem homem que não depila. Enfim. Nada, aí acho que já. Não, mas eu tô dando esse exemplo, dei esse exemplo, nem cabe, nem é esse o exemplo. Porque a gente tá falando várias coisas aleatórias, mas assim, porque existe uma diversidade. E o triste eu acho que é até contra o próprio Deus, se a gente for pensar, quando a gente entra numa paranoia com isso e quer ser uma coisa do qual Deus não nos projetou pra ser, sabe? É muito difícil estar nesse lugar, né? Sabe, poxa, Não tô sustenta. falando, não consegue, né? E eu não tô falando assim, é proibido então fazer, sei lá, uma lipo, botar um peito. Não, eu não vejo dessa forma, obviamente. Eu acho que se tu tem condições de melhorar e quer e acha bom, de repente, enfim, né? Mas eu acho que quando aquilo se torna um problema, quando aquilo é uma crise. Eu já vi pessoas assim, chora, grita, desesperada, porque se não tiver tal conseguir fazer um botox, sei lá o quê. E se define como aquilo, né? E tudo aquilo gira em torno daquilo. Ou pessoas que, Deus o livre, o tempo inteiro bebi academia e não sei o quê. E todo mundo que não é daquele jeito não Quais não motivações, presta, né? E tipo assim, quando aquilo se torna uma doença e a gente acaba entrando nessa do padrão, eu acho que é bem complicado. E eu acho perigoso, né? Eu acho que é contra o próprio Senhor mesmo, né? Estabelecer isso e aceitar. É isso aí. Muito Quem tá bom. certo? Tiaguinho ou Yasmin? Yasmin vai estar a bunda dela onde ela quiser. A né? Yasmin nem sabe de nada. Coitada, né? Já pensou quando Coitada. sair? Eu só fico pensando... Que ódio. O ódio. O ódio. Porque eles são amigos. Ele mente que ele não falou nada, que ele é maravilhoso. Ele fala, jamais eu falaria uma coisa Jamais dessa. falaria Isso é coisa de solteiro Gente, falar. sério. Eu não sei Sério. como Não. não. Olha, é uma falta de caráter que dá nervoso, tá? Isso é pra te ver como o ser humano é pecador, né? Olha, vou ter que dizer. É um atestado da Assistir capacidade Big Brother é uma aula do de homem. teologia. Meu, do que não se faz. Do que não se faz, porque assim as pessoas são muito doidas, né? Muito doida. muito. E outra tem um detalhe ali que é o seguinte: um menino que tava ali junto, que se calou, saiu depois, Saiu. né? Saiu, foi retirado do programa. O público, né? Não quis que ficasse, Expulsou. porque ele se calou. E eu acho que isso também é uma lição, né? Quando a gente se cala. E foi interessante porque na saída ele fala sobre isso. É. Ele fala, o que você acha que você errou? Ele falou, eu tive numa situação que eu não me posicionei e daí vi que foi tarde demais. Olha, mas será que se o Rodriguinho for pro paredão, o povo, que também é pecador, também não deixaria ele só pra Não, ver foi mais uma treta? revolta. Eu acho que foi uma revolta, né, esse negócio da Não é Yasmin. que o Rodriguinho tá um pecador demais. A gente tem um nível Entendi. de aceitação. Então, tá bom. Não, mas enfim, né? Vamos ver, de repente o pessoal já tá chegando aí, Rodriguinho já permanece, deve ter Rodriguinho reverteu, porque tem isso, né? Pode Já acontecer, reverte. pode É, acontecer. dá a Mas volta, assim, né? Yasmin errou, falou dele. porque acontece, né? Mas assim, Não estamos defendendo nem Rodriguinho, nem Yasmin, pelo amor de Deus. O tema era outro. Não, e outra, que eu quero falar uma coisa que eu sei que tem alguns homens que escutam, né? Se você é homem e escuta, assim, ó. Cuide muito o que você vai falar em grupos. Eu vejo que tem até homens cristãos, tá? Que fazem comentários. Eu sei porque, por exemplo, o Daniel já esteve num grupo de casados cristãos que eu juro pra vocês que se vocês vissem, vocês iam ficar escandalizados. Pior que o Rodriguinho, tá? Meu Deus. Terrível. quero O Daniel nem ver. saiu, teve que deu um chilique lá no grupo e se retirou de homens cristãos casados. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, você que é homem, porque eu não tô dizendo que as mulheres não façam, mas eu acho que isso é um pecado. As mulheres são piores às vezes. É. Eu acho. Eu acho que ficam falando Acho do que os tórax homens dos irmãos. erram,
Não, das mulheres mesmo. Ah. As mulheres destroem as mulheres. Que eu tava falando ali os comentários da Bruna e da Sasha, a maioria é as próprias mulheres. Gente, pelo amor de Deus. Tu vê o caso dos cílios da Lari, foi uma mulher. Sim. Não. Mas é isso, né, gente? Mas isso tá noutra. Não, já tá é- resolvendo um outro Só problema. porque eu tenho que buscar meu fiel, oh, meu Deus, tá bom. É isso aí, gente. Não Aí. entre nos padrões, nas pressões. Vamos ser felizes. Lindas. Mas depiladas. Depiladas. Vamos deixar bem claro que a depilação a gente não abre mão. Tem um limite. É isso aí, gente. Um beijo no coração. Até a próxima.